Provérbios capítulo 21, versículo 27. Diz assim, na versão revista e atualizada: o sacrifício dos perversos, aliás, 21, 27 não, 21, 26. 21, 26. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Na versão que é a tradução na linguagem de hoje, diz assim: que é um complemento do 25, né? Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. Né? Ou seja, a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. Na versão contemporânea, diz assim: os pecadores estão sempre desejando o que não têm, mas quem é fiel a Deus está sempre ajudando quem precisa. Numa versão chamada também Revista e Corrigida, diz assim: todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então vejam só. Esse versículo, a gente vai refletir nele sobre essa conduta de ser justo e íntegro, em comparação com aquele que com aquele que cobiça, né? Então veja só, o justo, ele pode ser comparado, né, ao ouro. Vamos fazer essa comparação. O justo pode ser comparado ao ouro. E o ouro é um metal valioso. Mas essa superioridade do justo em relação ao tolo, em relação a quem cobiça, a gente pode dar ênfase no quê? No ouro sendo refinado. Porque o ouro bruto, ele tem valor, mas ele tem menos valor do que o ouro refinado. Quando você refina o ouro, você tira as impurezas. Como é que funciona a limpeza a purificação do ouro? O ouro é purificado com fogo. É colocado num recipiente chamado crisol e colocado temperatura nele. Coloca a temperatura, ele vai deixar o estado sólido para virar líquido, as impurezas sobem e a pessoa vai tirando as impurezas que estão em cima. As impurezas são separadas no calor. Então, essa ideia de dar, né, sem nada reter, significa o seguinte, que ele adquire o bem material, mas ele não põe o valor na riqueza que ele tem. Ele põe valor naquilo que ele é. Tá? Naquilo que ele é. Então o indivíduo ele pode ser próspero, mas ele entende que a verdadeira prosperidade está nele, não nos bens materiais que ele tem. Tá? Então o indivíduo, se ele é ouro refinado, né, essa pessoa que é justa, ele é um ouro refinado, ele tem mais valor do que o ouro sem estar refinado.
Então ele faz o quê? Ele em si retira aquilo que é impuro dentro dele. E isso é mais importante do que a riqueza material que ele possa ter. Porque está associado ao quê? A ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa justa, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. Então a grandeza da pessoa não está na acumulação de riqueza material. A verdadeira grandeza dele em si, né, da própria pessoa, é ter prática de justiça, viver praticando a justiça. E as pessoas às vezes acham que praticar a justiça, quem faz isso é um judiciário. Não, nós é que fazemos prática de justiça. O judiciário tem que ser um reflexo da justiça que a sociedade quer e dispensa. Se nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade que valoriza o roubo, que valoriza quem engana o outro, que valoriza aquele que leva vantagem, ou mesmo pode até não valorizar, mas ele releva muitas vezes o que essas pessoas fazem, essa sociedade está destinada à derrota. Ela pode ser rica materialmente. E por incrível que pareça, sociedades que têm esse tipo de forma de pensar, elas não vão obter prosperidade. Sempre vão se manter pobres. Não é que a pobreza está associada à desonestidade, não. É que a pobreza é consequência. É consequência. Porque o pobre pode ser honesto e pode ter o rico desonesto. E quem comanda o país, a gente chama de uma elite, né? De um grupo de pessoas que se destacam e conseguem, né, convencer as outras e dizer, olha, eu vou representar você. E na maioria das vezes, ou representa ou não representa. Nós vivemos num país assim, que infelizmente se dá muito valor ainda, como é que eu posso dizer? Se age de forma muito condescendente com quem faz coisas erradas. Muitas vezes aceita. Muitas vezes diz assim, se eu estivesse lá eu faria a mesma coisa. Ele está certo, ele tem que aproveitar. Se a pessoa pensa assim, então ela vai sofrer as consequências de pensar assim. E tem muita gente pensando assim, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Então, as pessoas não querem valorizar, muitas vezes, a justiça, a integridade, a seriedade, princípios que são preciosos até para a palavra de Deus. Do outro lado diz aqui assim, ó, o justo dá e nada retém. Essa ideia de nada retém não quer dizer que ele dá tudo que tem. Ele está dizendo o seguinte, que aquilo que ele pode ajudar, ele vai fazer o possível para ajudar. Porque ele entende que o que ele tem é suficiente para manter ele. Se ele tem um pouco mais, ele não se nega a ajudar a quem precisa. É nesse sentido que o texto está dizendo isso. Então, qual é o verdadeiro valor das coisas? Qual é o verdadeiro valor dos bens que você tem? Qual é o verdadeiro valor, né? Aliás, qual é a natureza do que é grande para você? Às vezes a pessoa tem bens, mas ela não divide com ninguém. Dividir, o que eu digo, é aquilo que é excesso. Aquilo que não vai lhe fazer falta.
Ele pode ajudar e aquilo não vai fazer falta. Pode ser um prato de comida, mas às vezes ela nega. E aquele prato de comida não vai fazer falta. Muitas vezes o prato vai para o lixo, mas ela não dá. E o interessante, meus irmãos, é que a gente vive numa situação nesse país que muita comida é jogada fora. Ontem mesmo eu vi, e eu já sabia que isso acontece, em restaurantes. É jogada a comida fora, final do expediente. A comida boazinha. Você pode comer que não vai fazer mal nenhum, mas joga fora. Eles não dão. Você sabe por que não dá? Por que não dão? Não é só isso, irmão. Tem o vício e tem a segunda coisa. A pessoa pega, leva para casa, ninguém sabe qual é a condição de higiene dessa pessoa. Essas pessoas não lavam mão, essas pessoas não se preocupam com higiene pessoal. Come essa comida, tem um problema estomacal, aí vão botar a culpa na comida. E o restaurante pode ser responsabilizado. Então, para não ser responsabilizado, eu prefiro jogar no lixo do que dar. Por conta de quê? Por conta da cultura. Da querer levar vantagem. A cultura do querer levar vantagem sobre o outro. Ah, a culpa foi da comida que eu comi, foi o restaurante que botou, a comida estava estragada. As pessoas comeram o dia todo ali, ninguém tem problema nenhum. Chega no final do dia, a comida vai para o lixo. Isso no shopping acontece direto. Aí que eles estão, todos eles, no final do expediente, a comida que ele não deixa o poder dele joga fora. Mas não dá. Por conta das pessoas que vão pegar aquela comida e se acontecer qualquer coisa, vão botar culpa no restaurante. Ontem eu vi isso. Eu comprei um lanche e vi um rapaz jogando fora. E não foi pouca comida, não. Ele disse, não está jogando fora porque isso é porque é fim de expediente já e a gente não deixa para outro dia. Joga fora. Aí você vê que infelizmente tem essa realidade, né? É duro você... Antes eu não entendia, eu achava que era uma maldade, né? Uma desumanidade. Mas depois a gente vai estudar um pouco direito, vai entender por quê. Porque tem pessoas que se passarem mal e começarem a dizer que foi comida no restaurante, aí vai aparecer várias pessoas para querer se levantar contra aquele local, aquele empreendimento. Então o dono do restaurante prefere jogar fora. Ele disse, olha, eu estou correndo, se eu jogo fora, eu não estou correndo risco nenhum. Nenhuma. Agora, se eu der essa comida, a pessoa passa mal por conta de qualquer outro problema, porque ela na casa dela não tem higiene, ou porque ela não tem princípios básicos de higiene, e ela contamina a comida e come, vai depois dizer que a comida foi contaminada, e a comida não está contaminada. Né? E eu fiquei olhando assim, rapaz, é muita crueldade de ambos os lados. Agora, isso é culpa de quê? Culpa do próprio homem, né? Porque, olha, e outra coisa, ainda tem aquele indivíduo, como o irmão André falou, que é preguiçoso, e ele diz, não, não vou atrás não. Tem quem está passando cidade? Tem. A gente sabe que tem gente que está passando cidade, mas tem gente que às vezes não está passando, aí diz, não, eu vou ali porque eu vou comer. Não quer fazer o esforço para conseguir as coisas. Aquele que está em vulnerabilidade social, que a gente sabe que existe, o Estado tem condições, as organizações têm condições de tirar ele, botar comida. Como a gente vê, por exemplo, a Cristolândia nas Cracolândias, está lá dando comida para o viciado em droga, tentando tirar o indivíduo dali daquela situação. Porque ele não tem iniciativa, ele não tem condições de conseguir algo sozinho. Mas a gente vê em muitas situações, as pessoas têm condições. Eu já vi indivíduo pedir dinheiro a mim para querer comprar comida, e você vê que ele está saudável, que ele não está doente, que ele não está com problema. Você diz, oxe, porque ele não está demonstrando que está passando fome, está passando necessidade. Né? É como eu falei para vocês, uma vez eu era criança, quando uma senhora chegou, pediu comida à minha mãe disse, olha, eu não tenho nada, eu só tenho um pão e uma banana.
E a gente era muito humilde, né? Então a comida era contada em casa. Minha mãe pegou e deu a ela. Aí eu fui para... Eu saí, né? Aí fui olhar e vi quando ela pegou o pão e a banana e jogou no mato. Do lado de casa. Aí eu corri para ver se era a banana e o pão, e era mesmo. E eu que tinha dado o pão e a banana a ela. Eu dei. Conheci porque eu dei a banana, ela andou, acho que não andou o quê? Não andou 5 metros. Não andou 5 metros, não andou nem 10 metros. Aí ela pegou, eu não lembro como fosse a fisionomia dela. Ela pegou, jogou o pão e a banana no mato. Aí eu chamei minha mãe, disse: mãe, a mulher jogou o pão e a banana no mato, mãe. O quê? E o pão? Porque eu, por exemplo, quando era pequeno, eu comia muito pão com banana. Né? Eu comia pão com banana. Então, aí eu vi a mulher jogar, eu disse: mãe, ela jogou fora. Aí ela foi pedir comida na casa da vizinha. Aí minha mãe disse: não dê não, que ela jogou o pão e a banana fora. Ela ficou olhando com a cara assim, disse: olha aqui, ó, que a senhora... Aí eu mostrei: minha senhora, eu dei a senhora faz isso. Ela foi embora. Então, ela vai se... já deve ter morrido, né? Precisando tudo. Ela já era aí, quase... acho que ela devia ter uns 40 anos. Isso eu tinha 5 anos, já faz 50 anos. Ela já morreu. Infelizmente, com essa mentalidade. Tem muita gente com essa mentalidade. E fora isso, pessoas que não querem fazer o esforço para conseguir as coisas. Então, fica vivemos nessa realidade, né? De pessoas que não ajudam, umas porque são más mesmo, de índole, não quer ajudar. Outras até pensam em ajudar, mas já se prejudicaram por conta de ter ajudado, não ajudam mais. O coração fica endurecido, né? E outras que não ajudam porque a legislação diz que se aquela pessoa comer aquela comida que você deu e fizer mal, principalmente em casa de restaurante, você pode ser processado. E a pessoa, o restaurante prefere jogar no mato. Houve uma mudança na legislação, sabe, permitindo de dar essa comida e os restaurantes não serem responsabilizados. Mas eles não fazem isso, eles não dão, sabe. Aí uma vez um dono de restaurante disse a mim, disse: Marcos, se eu começar a dar comida aqui, a fila todo dia aumenta mais. A fila vai aumentar cada vez mais. Tem isso também. Ou seja, a própria natureza do ser humano, de muitas vezes, eu não vou... Vamos para a fila ali para a gente pegar comida ali naquele restaurante. De querer levar vantagem da situação, entendeu? E tira a possibilidade de alguém, muitas vezes, que realmente está precisando, porque às vezes tem gente ali que está precisando, né? E não ser ajudado.